Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Introdução da lição. O diaconato é um ministério da igreja formado por homens e mulheres voluntários que servem ao Senhor e à igreja local. Nesta lição, veremos como ocorreu o surgimento dos diáconos na igreja primitiva. E finalizando o nosso estudo, identificaremos a essência do ministério diaconal: conceito, função, objetivos, virtudes e qualificações para a dinâmica laboral do diaconato. Item número 1 da lição. Os diáconos foram inicialmente constituídos para o trabalho de assistência social às viúvas da igreja primitiva, pois os apóstolos estavam exercendo essa função, deixando o ofício espiritual de pregar a palavra de Deus e da oração, e assim eles escolheram 7 homens ilibados para exercerem as atividades sociais na igreja. No livro de Atos, no capítulo 6, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Portanto, foi neste momento da igreja que foi instituído o corpo diaconal, pela escolha de 7 homens ilibados para exercerem as atividades sociais na igreja. Vamos falar agora um pouco sobre a essência do ministério diaconal. E o corpo diaconal, ele é um grupo de diáconos e diaconisas, ou seja, o corpo diaconal é formado por um grupo de diáconos e diaconisas aos moldes bíblicos. E isto se consolida como um ministério, quando exerce continuamente serviços de ordem material e espiritual de auxílio à liderança eclesiástica e à comunidade local para o pleno funcionamento institucional da igreja. Com relação ao conceito de diácono, a palavra grega diáconos ou doulos, traduzida, significa aquele ou aquela que exerce a diaconia, ou seja, é aquele ou aquela que presta serviço de forma voluntária, sendo então considerado um servo ou uma serva. No sentido de ofício, nós podemos conceituar o termo diácono ou diaconisa como uma pessoa chamada e vocacionada especialmente pelo Senhor Jesus para voluntariamente prestar serviço no âmbito da comunidade local, de modo então a contribuir para o desenvolvimento das atividades eclesiásticas e administrativas da igreja, especialmente a excelência na realização dos cultos de adoração ao Senhor.
Com relação à função do diácono, considerando então os aspectos culturais, organizacionais e espirituais ao longo da existência da igreja primitiva e da igreja contemporânea, nós podemos então caracterizar a função dos diáconos e diaconisas no sentido figurado em dois prismas. O primeiro vai ser a função do diácono na igreja primitiva. E depois vamos falar sobre a função do diácono na igreja contemporânea. Na igreja primitiva, os diáconos foram constituídos para prover assistência social, como nós fizemos a leitura lá de Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 4. E esta assistência social estava endereçada às viúvas, caracterizando então o ofício de diácono como essencialmente social. Porém, quando consideramos os requisitos de ordem espiritual exigidos para o ofício de diácono, isto nos remete à conclusão que os diáconos também exerciam atividades de cunho espiritual. Não era só da questão social ou operacional. E, como por exemplo, Filipe, um dos escolhidos, um dos 7 que foram escolhidos para serem diáconos na igreja primitiva, ele ensinava a palavra de Deus e realizava sinais e prodígios no meio do povo, expulsando demônios, curando paralíticos e coxos. E nós podemos, então, contemplar este ofício dos diáconos, além da assistência social, o que está escrito no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, do versículo 4 ao 8, que diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Portanto, na igreja primitiva, os diáconos, além da assistência social inicialmente determinada como um ofício principal, eles também ensinavam a palavra de Deus e realizavam sinais, prodígios, maravilhas, curas e milagres, conforme este registro aqui de Atos capítulo 8, versículos 4 ao 8, que fala sobre a atividade de Filipe na comunidade, na igreja primitiva. Na igreja contemporânea, a função do diácono e diaconisa, ela é mais ampla ainda. Ou seja, em nossos dias, na igreja contemporânea, o diácono e a diaconisa exercem, em síntese, as seguintes atividades. Primeiro, organiza e serve o pão e o suco da uva na realização da ceia do Senhor. Uma segunda atividade, recolhe as contribuições, as ofertas dos fiéis que voluntariamente contribuem para a obra. Terceiro ponto, promovem a ordem e a segurança em toda a liturgia do culto. Quarto, recepciona e orienta os cristãos para o bom andamento dos trabalhos na igreja. Quinto, cuida e zela pelo patrimônio material da igreja institucional e dos membros durante os cultos. Em sexto lugar, dirige e administra as congregações, supervisionando estas congregações nos aspectos administrativos, organizacionais, sociais e espirituais. Portanto, aí já há uma amplitude dessas atividades operacionais para atividades administrativas e espirituais.
E por último, o diácono faz uma assessoria ao pastor nas atividades operacionais e espirituais, como orações, batismo nas águas, evangelização, trabalhos sociais, visita aos enfermos e aos encarcerados nas prisões e etc. Portanto, há aí uma ampla, ampla gama de atividades para os diáconos e diaconisas na igreja contemporânea. Quais são, então, agora os objetivos e metas bíblicas do corpo diaconal? O ofício de diácono trata-se de uma função eclesiástica de grande importância para a igreja, porque as suas atividades elas preparam para que haja o culto racional ao Senhor na igreja. Então, é de grande importância para a igreja, pois ela reflete em suas atividades do dia a dia o serviço prestado ao próximo com alegria e muito amor, complementando então o trabalho pastoral, como já mencionei, de levar as pessoas a Cristo, visando então a glória da salvação somente em Jesus. Então, é uma meta comum a toda e qualquer função da igreja, né? Levar Cristo, anunciar Cristo, a salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade. Vamos passar agora a falar sobre as virtudes e qualificações bíblicas do diácono. E aqui nós vamos dividir em 2 textos que a Bíblia trata sobre estas virtudes. Então, as qualificações espirituais delineadas e postuladas pelos apóstolos. Então, os apóstolos eles definiram requisitos de qualificação para que fossem escolhidos os 7 diáconos da igreja. Então, os apóstolos, eles postularam essas virtudes, essas qualificações. E nós sabemos que o corpo diaconal está na base da pirâmide do governo da igreja. E, em nossa opinião pessoal, essas virtudes são indispensáveis. Essas virtudes aí que os apóstolos colocaram são indispensáveis para nomeação, posse e exercício dos demais cargos e ofícios eclesiásticos reconhecidos biblicamente para governar a igreja. Então, estas virtudes, estas qualificações, elas são também inerentes a todo e qualquer cargo eclesiástico, mas especificamente, eles foram mencionados pelos apóstolos para o exercício do diaconato. Então, vamos aqui definir, e a primeira leitura que nós vamos fazer está no livro de Atos, no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 6, do versículo 5 ao 10. E nós vamos ler aqui de uma forma linear, e depois vamos só mencionar aí conforme mostrado no slide. Então, Atos 6, 5 ao 10 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus,
dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, para definir estas primeiras aí virtudes, o diácono, postulado essas virtudes pelos apóstolos, devia ser cheio de fé e do Espírito Santo. Segundo, devia ser cheio da graça e de poder. Poder em Jesus. Deveria ser cheio de sabedoria. Cheio de luz. E aí está no versículo 15. Atos 6,15 diz assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo, após ele realizar um breve discurso, ou seja, falar uma breve palavra aos que ali estavam. Deve também ter uma visão espiritual do reino de Deus. E aí, essa qualificação está em Atos, capítulo 7, versículos 55 ao 56, que diz assim a palavra do Senhor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Portanto, isso aqui tipifica uma visão do reino de Deus. E por último, cheio de amor e perdão. Ocasião também que nós podemos contemplar em Atos capítulo 7, 59 ao 60, que diz: e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Portanto, aqui demonstrou amor e perdão aos seus algozes que estavam apedrejando-o. O diácono ele deve desenvolver também, por toda a sua vida ministerial, virtudes e qualificações para o exercício de seu chamado. Ou seja, de sua missão ministerial, para facilitar o conhecimento destas qualificações. Nós vamos dividi-la didaticamente em qualificações morais, comportamentais, familiares e ministeriais. Agora, do ponto de vista do apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele também elencou uma série de virtudes. E estas aí nós vimos vamos dizer assim, foram mencionadas pelos apóstolos quando instituíram o primeiro corpo diaconal da igreja primitiva. Com relação à visão do apóstolo Paulo, registrado na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Vamos também ler de uma forma linear e depois mencionar essas virtudes através dos slides. Diz assim a palavra, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois
os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, vamos agora elencar aqui as virtudes. Vamos começar com as virtudes morais. O diácono deve ser respeitável, isso é, digno de respeito. O diácono deve ser homem de uma só palavra, qualificações morais. Não deve ser cobiçoso, de sórdida ganância e nem procurar ganhos desonestos. Deve defender as verdades profundas do Evangelho de Cristo com consciência limpa. Deve ser irrepreensível e inculpável. Com relação às qualificações comportamentais do diácono, na leitura deste texto, 1 Timóteo 3, 8 ao 13, ele deve rejeitar qualquer vício, especialmente o das bebidas alcoólicas. Com relação à família, o diácono deve ser marido de uma só mulher e deve administrar bem a sua própria família e ter os seus filhos em sujeição e respeito. E por último, com relação ao ministério de diácono, ele deve ser provado quanto ao exercício de seu ministério diaconal e deve servir bem, com excelência, a Deus e à comunidade local. O apóstolo Paulo ainda falou das qualificações para as diaconisas. E, primeiro, ela deve ser respeitável, isso é, digna de respeito, não maldizente, deve ser temperante, ou seja, tenha autocontrole com domínio de si próprio, e também deve ser fiel em tudo. Então, estas são as qualificações do ponto de vista do apóstolo Paulo, registrada na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Concluindo, então, a aula de hoje, estudamos nesta lição como surgiu na igreja primitivo ministério diaconal, cujo objetivo preliminar era o de prestar assistência social às viúvas. Identificamos também a essência do ministério diaconal, através do conceito de diácono, diaconisa, a sua função bíblica na igreja primitiva e na igreja contemporânea, os objetivos e metas bíblicas do diácono e da diaconisa, e, por fim, conhecemos as virtudes e qualificações morais, comportamentais, familiares e ministeriais do diácono e da diaconisa para o exercício pleno de seu ministério. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 7, que tem como título Instruções sobre o comportamento na igreja. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.